Sejam bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai ser host novamente agora em Bucaramanga, voltando de uma pequena viagem para o Panamá e para Bogotá. E como co-host hoje, temos mais uma vez o Rafael Lima. Rafa, como é que você está? Como anda a nossa querida Vinhedo? Uma coisa de sempre, é uma cidade de 80 mil habitantes, não tem muitas novidades. Se o pessoal reclama, inclusive, mas tudo certo e em breve indo para São Paulo aí, aceito os pêsames. Que é a localização, inclusive, do nosso convidado de hoje, o Leonardo Spencer, cofundador da Viajo Logo Existo. O Leonardo, junto com a sua esposa Raquel, viajou e ainda viaja pelo mundo todo, já conhece mais de 120 países, deu uma volta ao mundo de carro durante 43 meses, é um autor best-seller, host do ViajoCast e também uma das mentes por trás do app Eleira. Léo, como que você tá? Tá falando onde? Fala, Francisco, tudo bem? Rafael, boa tarde, é prazer estar aqui com vocês. Depois eu quero que você me mande essa descrição aí que você fez, que foi melhor em termos de concisão do que eu tenho conseguido. Ultimamente, eu estou em São Paulo, apesar de estar relativamente baseado em Cascais, agora em Portugal, mas estou por aqui para ver a família, enfim, passando por aqui. Belíssima cidade, inclusive, Cascais, uma das melhores de Portugal, na minha opinião. Léo, conta pra gente, assim, para começar, como que começou esse projeto de viajar pelo mundo? Assim, você sempre teve esse sonho ou, sabe, algum dia deu uma pira e não, vamos viajar? Qual que foi a ideia? Caraca. Bom, a gente está completando 10 anos, né, de estrada essa semana, então até a gente já estava refletindo um pouco sobre o que passou rápido, sobre o que a gente fez nesse período todo. Mas eu costumo dizer que vamos voltar mais um pouquinho, né? Eu nasci em São Paulo, eu cresci em São Paulo mesmo, e eu costumava dizer que eu tinha uma vida normal, que assim, cara, classe média alta, meus pais já tiveram dinheiro, depois perderam tudo, passei por um monte de situação que a gente sabe que tem muita gente em São Paulo. Estudei Planalto Paulista, ali perto do aeroporto de Congonhas, cara, fui fazer faculdade de administração, era o que eu queria, já gostava. Comecei a trabalhar muito cedo no mercado financeiro. Então eu falo assim, era aquele cara de São Paulo, trabalho durante o dia, estágio, saía direto para a faculdade, chegava em casa às 11h30 da noite, tinha um pouco de vida social, dormia pouco, acordava cedo e gostava, era adaptado, trabalhei muito, foram quase 10 anos num banco de investimento, amava o que eu fazia, mas era um cara que gostava de viajar, sempre gostei de surfar, sempre gostei de fotografar, tinha outros hobbies, assim, apesar do mercado financeiro tomar muito do meu tempo, eu ainda sempre me esforcei para manter vivo outras paixões, até para não ficar totalmente bitolado. Eu já tinha um comprometimento de hora, tipo, lia 400 páginas de relatório por dia, chegava no banco por dia não, de final de semana, chegava no banco 7h30 da manhã, saía do banco 8 horas da noite, tipo, era uma vida demandadora, mas eu fazia questão de, cara, eu vou viajar, eu ia para Nicarágua com prancha, câmera, ficava 15 dias na Nicarágua jogado numa praia lá, tipo, comendo laranja, descascando com canivete, tipo, eu fazia sempre questão de dar uma desconectada do máximo possível daquela vida que eu tinha, principalmente pela galera do banco, a galera ganha muito dinheiro, só queria ficar em hotel 5 estrelas, só estava preocupado em comprar um carro melhor ou um apartamento maior, então eu sempre me esforçava nas viagens para dar uma desconectada daquela vida e voltar para as raízes, porque eu era o cara que eu ia para Itanhaém, que é uma praia no litoral sul de São Paulo, quando eu era moleque, que nada contra, mas não é considerado um bom lugar para surfar, não é? E, cara, eu ficava lá, tipo, acampando na casa da minha avó, que não tinha luz, não tinha água, tipo, eu sempre gostei dessa pegada mais roots, e o banco era o antagonismo disso, né? E aí eu viajava, fui para Costa Rica, fui para Galápagos, fui para Nicarágua, cara, fui para El Salvador, e aí voltava, sempre fotografava e escrevia para algumas revistas, mandava para alguns sites, tipo, não ganhava nada. Acho que tem uma conexão legal também. Em 2005, eu fui morar na Austrália, fui estudar inglês, acabei ficando mais tempo do que eu imaginava, fiz um MBA lá, foi um intervalo do banco, e nesse período eu precisava ganhar algum dinheiro para pagar as contas, e eu comecei a filmar os surfistas, e eu vendia esses vídeos para os caras, eu já gostava dessa questão do audiovisual. Então era uma praia que chama Snapper Rocks, lá, Rainbow Bay, que é muito famosa para o surf, então tinha muito surfista patrocinado que precisava de material, e aí tinha cara que era mais top, tinha acesso a uns caras legais, e eu que ficava naquele nicho mais médio e baixo, filmava, vendia o DVD pro cara. Quando eu voltei ao Brasil, eu trouxe um pouco disso, de gostar de fotografar, de filmar, mas o banco me consumia,
Então, assim, o pré-viagem sempre teve uma conexão, cara. Muito trabalho, mas ao mesmo tempo uns refúgios para tentar meio que me reconectar com o surf, que sempre foi uma paixão, e com a fotografia. E aí, em 2012, eu fui numa exposição em São Paulo, no Sesc, de um cara chamado Arthur Simões, e ele tinha dado a volta ao mundo de bicicleta. E aí, por uma coincidência, eu estava indo ali no Sesc Vila Mariana, eu chamei um amigo meu também de infância, falei, vamos ali, você mora aí perto? E, puta, vimos lá o Arthur, conheci ele, já era, enfim, vi uma apresentação, pô, vários desafios de bike, que legal. E esse cara falou assim, você já viu o projeto do Challenge Your Dreams? Eu falei, não sei nem o que é isso. Ele falou, cara, é um inglês com uma brasileira que eles deram a volta de Land Rover no mundo. Eles têm um livro, isso foi em 2003. Eu falei, puta, deixa eu dar uma olhada. Entrei na Amazon lá da Vida Submarino, comprei o livro, em 5 dias estava em casa, comecei a folhear o livro e falei, cara, que tesão, cara. Os caras colocaram uma barraca em cima do carro e, cara, eles viajaram o mundo, eles dormiam no carro e, cara, olha aqui, uns puta vilarejo e olha, dá para cruzar o oceano, você põe o carro dentro do navio e aí tinha os custos no final, sei lá, era $20 mil, dava, sei lá, R$50 mil por ano. Falei, cara, é mais barato do que eu gastava para viver em São Paulo. E aquilo assim, eu era aquele cara que lia National Geographic, eu sempre gostei daquelas fotos no meio do nada, aqueles caras que ficam um mês esperando um leão para tirar uma foto do leão, tipo, eu gostava dessas matérias mais, tipo, trabalhadas, menos aceleradas, menos momentâneas. Aí eu falei, caralho, imagina, mano, eu pegar um carro desse e eu não vou para Santiago e para Atacama, eu vou ter que dirigir entre os dois, o que tem será entre os dois? Vai ter um monte de cidade pequena, vai ter um monte de lugar para eu conhecer, e vai, de repente, eu vou entrar na casa das pessoas e fazer uma foto das pessoas. E aquilo ali começou a meio que me provocar. Na época, eu namorava com a Raquel. A gente estava junto há 2 anos. E aí, um belo dia, eu cheguei para ela e falei, amor, o que você acha da gente dar a volta ao mundo? Aí ela falou assim, puta, legal pra caramba, né? Ela meio que achou que era uma coisa meio, bacana. Eu falei, de carro. Ela falou, não, calma aí, de carro? Pô, a gente tinha 29 na época, né? Aí ela falou assim, 29 anos, ela falou, pô, e aquele plano que a gente tinha de ficar até 35 no banco, juntando grana, e depois a gente ia morar na Austrália, a gente ia morar em algum lugar um pouco mais longe. Falei, Kel, puta, o foda é que se a gente ficar no banco, a gente, pô, já tinha recebido várias promoções, estava ganhando dinheiro. Eu falei, a gente talvez não vai ter coragem de sair fora depois. Olha aí, nossos amigos todos, todo mundo que passou dos 30, 32 no banco, ficaram lá. Não saíram, estão até hoje muitos deles. E aí, cara, ali foi o primeiro ponto, Francisco, assim, de falar, olha, parece que tem algum fit, parece que dá para pôr de pé um projeto como esse, a gente não sabia nada, eu tinha acampado uma vez só na Riviera de São Lourenço, que é uma praia, tipo, zona, classe alta do litoral, assim, num condomínio, tipo, nem conta, sabe? Não é que eu acampei, não teve nenhum risco, eu dormi na barraca, tomei banho no banheiro e a Raquel nunca tinha entrado numa barraca, então foi uma coisa assim completamente surreal para ela. A Raquel teve vários, assim, ela já teve toque com limpeza, toque com organização. Então para ela era um break muito grande da ideia dela sair de um apartamento onde ela controlava tudo e morar numa barraca em cima de um carro. Então esses são alguns pontos ali que começaram a provocar a gente. E aí tinha uma coisa por trás de falar assim, cara, eu vou mostrar para essas pessoas que eu trabalho, para o pessoal do mercado financeiro, para o pessoal de corporativo, que você pode fazer outras coisas da vida. Porque eu me deparei com muita gente falando assim, pô, se eu for mandado embora do banco, eu não sei o que fazer. Pô, eu ganho muito, eu preciso viver com essa vida, meu padrão de vida é muito caro. E aí você vê um monte de gente vivendo no Brasil com 2 mil, 3 mil reais e é feliz. Eu falava, não é possível que eu preciso ganhar 30, 40, 50 para ser feliz, entendeu? E aí eu falava, eu vou morar no carro, porque eu tenho certeza que eu vou ser feliz também morando no carro. E aí, para fechar um pouco a história do pré, eu tinha comprado um apartamento na Vila Madalena, que ainda tenho, e aí, cara, no momento que o Brasil estava muito forte em termos de procura de estrangeiro, tinha muito estrangeiro vindo para o Brasil, falei, cara, a gente aluga o apartamento e a gente vai morar com o dinheiro que dá do apartamento. A gente deixa guardado o nosso que a gente juntou, o apartamento dava lá $100 por dia, mais ou menos, um pouquinho, 95. E esse era o dinheiro que a gente tinha para viver com tudo, comida, bebida, transporte, gasolina, e foi essa a proposta. Em 2013 a gente pediu demissão do banco, os dois no mesmo dia, cada um para o seu chefe respectivo. Os caras acharam que a gente estava completamente loucos.
tentaram persuadir de forma saudável a gente não sair, para, né, saber se não era uma decisão momentânea, mas a gente já estava muito confortável do risco a gente estava muito encantado já pela ideia que aquilo ia representar a nossa vida. E em fevereiro de 2013 a gente pede demissão, em abril nós casamos, em maio nós saímos para dirigir de São Paulo até o outro lado do mundo, no que veio a ser a primeira das grandes viagens que a gente fez, que levou 43 meses, passando por 70, acho que são 70 ou 72, depende se você conta Hong Kong como um país independente ou não, tem algumas... E é um pouco disso, e eu vou deixar você me direcionar um pouco, senão você tá ferrado, que eu não vou parar de falar. Caraca, não, só essa parte inicial já tem umas 50 mil perguntas que estão na cabeça, assim. Só assim, um comentário. Só para avisar para o público, isso não é um podcast de eficiência tributária, de como declarar e tudo mais. Nada, não. É 100% o rolê. O Chico me passou o brief, eu olhei e falei, não, mas ele vende o quê? Tipo, tem alguma empresa? Não, foi só o rolê, cara. Só conversar disso. A parte de viagem. Tem a parte de vendas e tal, sim, mas não é assim, ai, poxa, como emigrar e blá, blá. Eu achei isso muito legal. Assim, eu acho muito interessante que vocês começaram a fazer isso em um momento tão cedo, assim, 2013, a quantidade de informações que tinha na internet sobre todo esse tipo de coisa de viagens era ínfima comparado ao que tem hoje. Era nula, não tinha. 2013 era a ascensão do Facebook. Teve basicamente descobrir por conta própria. Né? Eu sou muito maior no Facebook do que no Instagram. Ainda por causa desse backlog, né? Eu cresci numa época que era diferente. Fala, Chicão, desculpa. Não, e acho que um outro ponto, assim, mencionando essa questão da parte corporativa, né? Eu converso com alguns amigos americanos e lá eles têm um tema chamado de Golden Handcuffs, com as algemas de ouro. E quanto mais o cara vai subindo na carreira corporativa, mais difícil fica largar e mais próximo você também tá da aposentadoria e tudo mais. E, agora você tem que trabalhar, sei lá, mais 15 anos para eu finalmente poder aposentar e eu finalmente poder curtir a vida. É legal que vocês... Não, agora 29, vamos começar agora. Cara, me custou caro essa decisão. Eu abri mão de um apartamento que eu tinha de ação do banco, de FGTS, digo a multa, porque eu não fui demitido, eu tive que sair porque eu quis, né? Não teve acordo, não teve nada, e a mesma coisa da Raquel, tá assim, pode pôr na época uns 300, 400 mil dólares, ficou largado lá de ação que a gente tinha, e cara, é um dinheiro que com certeza vai fazer diferença lá na frente. Mas eu sempre falei, para cada escolha uma renúncia, cara. Não tinha como nós ficarmos no banco e eu estar aqui te contando uma história de 10 anos do que a gente viveu. Eu não ganhei o dinheiro que eu ganharia, estando no mercado financeiro, mas acho que eu vivi experiências que poucas pessoas no mundo puderam viver. E lógico que hoje é fácil olhar para trás e ter essa visão de retrospecto e de maturidade, mas na época a gente fala, cara, a gente vai ficar 3, 4 anos viajando, vamos se virar para viver com esse dinheiro, e quando a gente voltar, a gente volta para o mercado financeiro, né? Mas eu concordo, cara, eu tenho vários amigos ainda, como eu falei, no mercado, que olham e falam assim, cara, eu não consigo largar primeiro porque criaram padrões de vida muito altos e não querem abrir mão, o filho estuda no colégio de 10 pau, o outro estuda não sei o quê, a outra gosta de comprar um sapato uma determinada marca, ou gosta de andar de primeira classe. E aí sim, aí realmente o banco ou uma consultoria ou uma empresa que te paga bem, ela te põe uma algema de ouro, né? Que é o que você falou, porque o cara não consegue sair dali. Não foi fácil, tanto é que quando a gente saiu, virou notícia, cara. Se você procurar a Viagem Logo Existe 2013, eu dei entrevista para Isto É, para Exame, para Marie Claire, para o Globo.com. E o tema era assim, largou o mercado para ir morar num carro. Então você vê, se a gente teve tanta relevância nas histórias, na cobertura, a gente deu matéria para o Globo News, mostrando a planilha que a gente tinha. Então assim, tem um monte de coisa que mostrava o quanto aquilo era esquisito. Lógico que hoje essa conversa parece meio doida, porque hoje tem muito, principalmente pandemia, acho que a galera mais nova reprecifica muito a relação dela com o trabalho, eu não quero ficar escravo da empresa, tem N motivos, mas o fato hoje é muito mais comum você acabar se deparando com alguém que fala, sai do meu trabalho e fui viajar o mundo. É mais comum isso do que era 10 anos atrás. Uhum. E às vezes agora também a pessoa pode, às vezes, estar trabalhando remotamente e já, sabe, viajar o mundo enquanto está no trabalho. Não precisa, às vezes não precisa pegar a fazer essa escolha. Mas uma coisa que você mencionou também, planilha. Algo que eu esperaria de alguém no mercado financeiro.
e que eu também lembro de ter escutado num dos podcasts mais antigos de vocês sobre como preparar a viagem, de que vocês fizeram uma planilha realmente para fazer todo esse planejamento. Assim, conta pra gente como é que foi um pouquinho desse início, assim, a parte, assim, antes foi falado do estratégico, vamos falar um pouco do operacional, assim, como vocês escolheram os primeiros países, a trajetória, como fazer esse planejamento de viagem mesmo. A planilha era o jeito mais fácil de eu poder fazer alguma coisa da viagem estando no banco, né? Porque a planilha que eu tinha 8 monitores, 2 telefones, 8 monitores. Então, assim, ter uma planilha de Excel aberta era a coisa mais comum. Então, se tivesse da viagem, era a forma mais fácil de eu poder trabalhar um pouco ainda naquilo, somente no almoço, né? Não dava para estar num site de viagem especificamente, mas a planilha eu consegui ir pensando. E, na real, assim, o que a gente começou a pensar quando a gente começou a desenhar a viagem? Qual que era o plano de viabilidade? Era assim, quanto custa viajar ao mundo? Puta, é muito difícil você saber quanto custa. Então, o que eu consigo saber é quanto custa comer por dia. Pô, eu faço 3 refeições, não é? Um snack, outra coisa. Quanto eu dirijo por dia? A gente começou a decupar isso, primeira coisa. Então, era uma época que Google Maps estava ganhando já ascensão, já funcionava bem. Então, a gente falou, quer saber? Vamos desenhar um roteiro? Aí eu falei, Kel, escreve num papel tudo que você quer fazer, eu vou escrever num papel tudo que eu quero fazer. E o que quer dizer isso? Puta, a Raquel escreveu 30 dias na Itália, depois 30 dias na Nicarágua, ela colocou 30 dias não sei aonde. Depois a gente mudou. Mas isso deu uma noção por onde nós iríamos dirigir. Aí, cara, eu fui no Google Maps e tracei São Paulo, Curitiba. Curitiba, Joinville. Joinville, ou põe assim, São Paulo, Ushuaia. 5.000 quilômetros, sei lá. Aí eu anotava isso na planilha, 5.000. Aí eu sabia que o nosso carro fazia 10 km por litro. Então, se são 5.000, eu vou gastar $500 para fazer esse trecho. Resumo, eu desenhei um roteiro no mundo. Lógico que eu não fiz ele na vírgula, mas eu desenhei assim, quantos mil quilômetros eu rodaria para fazer de Ushuaia até a Califórnia, se fosse em linha reta? 13.000. Quanto para cruzar os Estados Unidos? Mais 5. Então, 5 com 13, com 5 a 20 e pouco. E na Europa? Cheguei lá em 60.000, 70.000. Aí eu falei, beleza, agora imagina que você não vai fazer isso em linha reta, que não vai dar certo, você dobra isso, vai para 120.000. Beleza. Marquei na planilha lá mais ou menos quanto eu dirigi no Brasil, quanto eu dirigi no Uruguai, quanto eu dirigi na Argentina, quanto eu dirigi no Chile. E fui decupando ela. Entrei num site que eu descobri na época quanto custava o litro do diesel em cada um desses países. Coloquei lá do lado o litro do diesel. Então, se eu rodar 5.000, sei lá, 1.000 quilômetros no Brasil a 10 por litro, são 100 litros. Quanto é o litro do Brasil? $1. Então, são $100 no Brasil. Quanto é não sei aonde? Aí descobri quanto eu ia gastar de diesel. Aí falei, quantas noites eu quero ficar em cada país? Coloquei lá em cada país do lado. Fiz uma média, tinha uns sites, eu não sei se tem hoje em dia, tipo Lonely Planet, que é aqueles guias de viagem antigos, então eu colocava assim, Argentina, ele falava assim, a média de hospedagem barata na Argentina é $20. Então, puta, $20. Quanto é no Chile? 25. Quanto é na Inglaterra? 60. Então eu já sabia quanto eu gastava de diesel, uma média por dia, quanto eu ia dormir. E aí eu pegava quanto eu tinha para gastar e subtraía. Aí sim, eu tinha 100, gastei 20 de diesel, 20 de, sei lá, 40 de hospedagem, sobrava 40. Esses 40 eu tinha que pagar comida e tinha que pagar qualquer coisa que o carro viesse a acontecer, porque o carro ia quebrar, eu tinha que trocar óleo, eu tinha que pagar passagem. Cara, a gente começou a criar um monstro nessa planilha. Depois eu comecei a olhar assim, puxa, se eu seguir esse roteiro, quando que eu vou chegar na Índia? Puta, eu vou chegar na Índia em julho. Puta, julho é época de chuva. Aí a planilha me avisava, tipo, monções. Aí eu falava, então muda, vamos atrasar a chegada na Índia e aumentar a saída da Tanzânia. Aí, beleza, chegava 2 meses antes, aí era época seca. Então, gente, porque tem país, sei lá, o México, a Flórida, por exemplo, tem tornado algumas épocas do ano. Então, a gente também não queria estar nessas épocas. Lógico que não dava para ser perfeito, mas eu tenho uma facilidade muito grande com essa lógica da planilha. Então, conforme eu fui preenchendo, eu fui criando algumas regras, que quando eu mudava uma coisa, mudava outra, faz uma macro aqui, faz outra ali, e começou a ficar um monstro, que depois até a gente já não conseguia mais entender direito. A planilha ela meio que ia tomar umas decisões por ela mesma, que a gente fala, nossa senhora, estamos fodidos. Mas a verdade, é que a planilha ajudou a gente a entender se dava para viver apertado com $100. E a gente descobriu outros casais que viviam com menos, e a gente falou, cara, qual que era o risco? O risco era quebrar. Aí a gente começou a quebrar o carro. Então a gente começou a estudar quando que o carro ia quebrar. A cada quantos quilômetros eu tinha que trocar o óleo? Então custa tanto. A cada quantos quilômetros eu tinha que trocar o filtro? Então pode pôr a cada X quilômetros $100 de gasto. Quanto é o seguro da câmera? Quanto é o seguro de saúde? Então a gente dividia isso por mês. Cara, aí foi virando um monstro.
mas que no final dava um pouco de segurança do tipo, olha, se a gente seguir o que está mais ou menos escrito aqui, financeiramente a gente não vai quebrar, entendeu? Depois a gente descobriu que quanto mais devagar eu viajava, menos eu gastava de diesel. Porque dormir e comer eu tenho que fazer todo dia. Mas dirigir eu não tenho que fazer todo dia. Então, quanto mais eu ficava parado, mais eu conseguia criar um buffer de dinheiro. E aí, no outro dia, então assim, eu ficava 3 dias parado. Em vez de eu dirigir todo dia, eu comecei a ficar 4 dias parado e dirigia muito num dia só. E aí, acho que na média eu consegui ainda equilibrar. E a experiência era mais tranquila, a gente não tinha que pegar o carro, fazer mala todo dia. Então, teve várias coisas que a gente foi descobrindo também ao decorrer, mas que a planilha ajudava muito a gente, assim, olha, puta, estamos rodando muito caro, estamos rodando mais barato. De novo, para muitas pessoas isso é um controle freak, para a gente foi uma coisa que era natural, isso não nos custou estresse, não é uma coisa que... Claro, se eu falar, você é milionário, esquece a planilha, mano, vai fazer sem preocupar com o que você está gastando, talvez você não vai ter esse trabalho. Mas eu não posso deixar de dizer que ter tido esse controle nos gastos, e não só do ponto de vista de gastar menos, nos posicionou, Viagem Logo Existo, como um projeto de muita credibilidade financeira, e me abriu portas depois para fazer campanha para o Itaú, para o HSBC, para o Nubank. Aí teve várias coisas que aconteceram no futuro, que a gente pode falar, que tem muito a ver com esse nosso lado de organização e planejamento. Eu acho que até pode diminuir o estresse, né? Se você tem isso planejado, você sabe, não, eu posso sair para comer hoje porque eu sei que eu tenho esse budget, sabe? Não... Se você morre de fome, você não sai para comer, você vai ter que comer. Mas, não, eu entendi a brincadeira, mas tem gente que não aguenta isso, cara. Tem gente que vai falar assim, você é louco, eu saí para viajar o mundo, eu quero curtir, eu não quero ficar controlando meus gastos na vírgula, se acabar o dinheiro, acabou, foda-se. E tá bom, cada um toca o barco. Você tá controlando isso tudo, planejando isso tudo, começa a ficar meio trabalho, né? Trabalho. Total trabalho, cara. Por isso que tem que ser uma coisa prazerosa para você, você tem que se divertir com isso. Se for algo que te dá trabalho, eu acho que já atrapalha o propósito da viagem em si, entendeu? Teve um podcast de vocês que eu ouvi que você falou isso, né? O pessoal subestima quanto trabalho é viajar constantemente assim. Tipo, quantas decisões você tem que tomar, quantas coisas você tem que saber parar e estudar, que tipo... e se eu precisar ir no hospital em teu país, como é que eu vou fazer? Como é que funciona a legislação lá? O que vai acontecer comigo? Você tem que parar e estudar isso. Mas, ô Rafa, não, tem, mas eu também advogo que assim, cara, depende do perfil que cada um quer viajar, sabe? Porque, cara, já vi gente viajando sem controlar nada, e toma banho quando dá, e faz como quiser, e o cara tava feliz, sorrindo. Então, acho que é muito meu perfil, que, tipo, é o que eu falei, eu consigo ter um desprendimento de gostar, de estar sentado, cara, na beira do mar lá, comendo banana e surfando, eu sou feliz assim, mas eu também não quero correr o risco de chegar com 60 anos e, cara, depender da aposentadoria pública e ter que viver com dinheiro amassado, tipo, eu sou um cara que eu tento viver meu presente de uma forma mais livre, mas eu também tento sempre meio que ter um lado conservador de falar, olha, eu gosto de trabalhar, eu gosto do negócio, eu gosto de trabalhar, eu gosto de me dedicar, eu gosto de estudar. Então, assim, eu também gosto do que traz, um pouco do conforto que isso me traz, somente da liberdade financeira, de poder fazer algumas coisas. Então, eu falo hoje assim, tem muito a ver com o que eu curto, com o modo que eu gosto. Você, Fran, você, Rafael, cara, gosta de fazer diferente? Eu falo, vai, não segue meu caminho. Só o que eu te falo é, porra, vai entrar na pira louca e vai viajar sem planejamento nenhum, o mais provável é que você volte sem granas. Mas se você tiver um plano, tem uma família, tem onde morar, tem onde comer. Tipo, eu tenho uma filha hoje, é um pouco diferente, eu não posso mais ficar sem dinheiro nenhum. Tipo, eu preciso estar sempre pensando um pouco. Mas, pô, a molecada jovem que eu converso, que tem plano de viajar, eu falo, cara, vai, hoje tem o World Packers, tem o Eleira que a gente montou, tem um monte de coisa que vai te ajudar a viajar sem gastar dinheiro, tipo, vai embora, entendeu? Dá tempo de resolver muita coisa. Se você for curioso, você gostar de trabalhar, tem umas características aí também que te ajudam. Você mencionou que vocês começaram primeiro, assim, se financiando com o aluguel do imóvel, mas, assim, hoje em dia vocês são embaixadores da Smile, vocês têm, assim, toda uma produção de conteúdo. A partir de que momento vocês conseguiram começar a realmente viver da viagem? Cara, durante a viagem a gente publicou os livros, né? E aí eram altos e baixos, assim. Até porque o apartamento, cara, saiu, aí teve a crise cambial no Brasil por conta de 2014, acho que foi impeachment lá, 2014, 2015. Mudou muito a tranquilidade que a gente tinha do ponto de vista financeiro, porque o apartamento já não dava mais a receita que dava, não conseguia mais negociar, em reais dava a mesma coisa, mas em dólar já não era tão representativo.
surgiu a ideia de fazer os livros. Aí os livros, assim, a gente lançava o livro, dava tipo 100 mil reais, aí isso dava dinheiro para a gente ver por um tempo. Aí ia começando a minguar, aí lançava outro, dava mais 70 mil, aí dava mais. Então teve as ondas do livro, que foram 4 livros que a gente lançou via financiamento coletivo. Mas nessa época já começou a surgir o interesse, tipo assim, o Airbnb, a gente ajudou eles a entrarem no Brasil em 2014, no pré-Copa. Fomos dos primeiros, acho que foi o primeiro embaixador deles. Foi um projeto de 3 meses que acabou ajudando a pagar as contas. Cara, a gente fez campanha para a Expedia, então a gente escrevia para a Expedia, para o blog deles. A gente fez campanha para o Skyscanner, que nem era tão relevante no Brasil. Então, assim, mas não era uma época que a gente dizia que a gente vivia do Viagem Logo Existo. A gente pagava as contas do da vida com o Viagem Logo Existo. Essa conta fechou totalmente quando a gente voltou, porque a gente fez a entrega do 4º livro e aí a gente fez umas 40 palestras pelo Brasil para contar a história do Viagem Logo Existo, daquela ida, né, daquela loucura da volta ao mundo. Ali se fechou a conta. A gente gastou, eu não lembro exatamente, acho que foi 130 mil dólares, é isso? Acho que foi. E aí ali meio que fechou a conta com que a gente levantou nas palestras, tudo meio que zerou. Mas ali começar a viver foi no final de 2017 que a gente percebeu que a vida de influenciador já era, tipo, a gente nunca se viu como influenciador naquela época, principalmente. A gente meio que fazia conteúdo, a gente juntou 600, 700 mil seguidores no Facebook, mas, cara, era uma coisa que a gente ia pondo conteúdo todo dia, usava para vender livros, usava para vender palestras, a gente derivava o dinheiro desses eventos. A gente migrou para o Instagram tarde, 2015, 2016, eu nem dava muita bola. A Raquel tinha o dela e eu tinha o meu, era uma coisa meio pessoal. Então, quando a gente começou a fazer Instagram, já era uma coisa que a gente já tinha dado a volta ao mundo, já estava num outro momento. A gente sentiu muito essa coisa do Instagram ter que ser uma rede social do dia a dia, porque o Facebook eu conseguia programar, eu fazia schedule. Então eu punha conteúdo para um mês, e eu estava às vezes lá no Quênia e estava entrando conteúdo ainda do Zimbábue, sei lá, que eu tinha passado 2 meses atrás. Então não dava muito trabalho, dava trabalho para compor, e uma vez que eu punha, minha mãe entrava, respondia os comentários, eu comentava algumas coisas, então era soft. Quando começou a virar real time, essa coisa de ser stories, a gente começou a achar um saco, porque isso aí afetava a nossa rotina no dia a dia. E eu muitas vezes não tinha internet, eu vivi muito tempo sem internet, eu vivi tempo sem, sei lá, ó, no Peru, no começo da viagem eu perdi meu telefone, eu fui num banheiro, num rosto, eu esqueci e sumiu. Eu fiquei 7 meses sem ter telefone, que é uma pira hoje, você pensar, é uma loucura. Tipo, você usava da Raquel, foda-se, usa da Raquel, usava meio no computador. Então era uma pegada muito leve. Quando a gente voltou em 17, e aí a gente falou, puta, não queremos morar no Brasil, foi uma demanda da Kel, vamos continuar viajando, e a gente começou a falar, pô, então vamos transformar isso em um negócio mesmo, vamos fazer um negócio doido, assim, vamos pegar o que a gente tem e, cara, vamos levar para a marca, vamos realmente dar uma cara mais corporativa, eu não quero ser um projeto de conteúdo, eu quero realmente, vamos tentar fazer diferente. E aí foi no final de 17 que a gente assinou o começo do contrato com a Smiles, que inclusive está acabando agora, e ali foi quando a gente começou a falar, puta, dá para não só pagar as contas, como dá para ganhar dinheiro. E aí em 2018 a gente fechou muita coisa com a Microsoft também, fizemos um programa de TV, a gente foi o único embaixador da Smiles em 17 todo, quando os caras estavam em 18, com uma pegada agressiva de campanha. Então ali foi quando a gente olhou e falou, porra, vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar um apartamento. Foi quando a gente comprou um apartamento em Portugal. E a gente começou a entender que dava para viver, mas claro, tem muito trabalho, cara. É empreendedorismo, aí sim virou 24 horas, e a Raquel falou, quando a gente vai ter um final de semana nosso? Quando você não vai deitar mexendo no computador e acordar mexendo no site? Eu sou um cara muito dedicado, assim, eu não meço muito esforços. E isso, na verdade, só veio acontecer em 2020, quando rolou a pandemia. Mas respondendo sua pergunta, desculpa, foi em 2017 que a gente começou a entender que dava para viver disso. Esse é um ponto, né, cara? Quando a pessoa começa a ter o próprio negócio, você tem uma certa liberdade de, ok, o negócio é seu, não tem o chefe, mas ao mesmo tempo não é como se, sabe, você tá interessado no sucesso do negócio. Então você naturalmente acaba trabalhando domingo, acaba trabalhando de noite, tudo mais, porque ninguém define esse horário para você. Você tem que correr atrás. Né? Você trabalha bem mais do que no CLT. Essa é a verdade. Lógico, tem de tudo. Eu lembro quando eu comecei no banco também, cara, eu trabalhava de sábado e domingo, ia no banco. Teve um ano, 2005, acho que eu fui, 2004, eu fui todos os finais de semana no banco. Todos, sábado e domingo. De 8 da manhã até às 5, trabalhar, criar, melhorar processo. E não ganhava nada, ganhava R$1.000 e poucos por mês e era o que tinha. Então, quando você vem para esse lado do empreendedorismo,
e acho que vocês, eu não sei exatamente o que vocês estão fazendo, se você não fizer nada, não acontece nada. Se você não estivesse aqui produzindo esse podcast, gravando esse podcast para tentar atrair um patrocinador, não acontece. Então, e o contrário é verdadeiro. Se você trabalhar muito, conseguir ter ideias boas, também acelera esse processo. Então, assim, quando você está no CLT estabelecido, cara, você pode ter tido um mês ruim, o salário cai na conta, o seguro-saúde cai na conta, o seguro-alimentação cai na conta, não sei o que cai na conta. Então, assim, você está mais protegido. Mas para muitas pessoas também a capacidade de crescer é menor. E o que a gente vê é muita gente infeliz com o que está fazendo também, né? Então, eu nunca advoguei que empreender é melhor que CLT ou vice-versa. O que eu sempre advoguei é, cara, a vida é uma só. Você ficar atrás de uma mesa, com um trabalho chato pra caralho, que você não gosta do teu chefe, às vezes o cara te assedia moralmente, ou faz o que quer que seja, que no final do dia não te faz estar feliz, repensa, porque... mas mudar é difícil, a pessoa fala, mas caracas, mudar de uma coisa ruim é fácil, mudar de coisa boa que é difícil. Eu vou te falar, eu tava no banco, eu amava o que eu fazia. Eu cheguei pro meu chefe e falei, eu não tenho problema nenhum com você, cara, eu gosto de você, eu gosto do Cássio, do Daniel, do Igor, eu gosto de todo mundo, mas eu tô saindo porque eu tô apaixonado por uma outra ideia. Se eu não gostasse do banco, essa é a coisa mais fácil do mundo. Falar, malandro, foda-se. Vocês me deixam puto. O dinheiro é bom, mas eu tô cagando pra vocês. Tipo, seria muito mais fácil eu fazer qualquer mudança. E a gente vê o contrário, a gente vê um monte de gente abraçada no cacto, falando, eu tenho medo de mudar. Pô, mas você já tá abraçado no cacto, já tá se fudendo. Tipo, muda. Não vai dar pra ser muito pior. Mas eu vou mudar de emprego. Cara, o máximo vai acontecer, você tem que voltar pro emprego que você tá. Passa um ano juntando uma grana e te dá, por exemplo, uma segurança, pra você não passar fome nessa transição. Mas não é fácil, cara. Mas eu acho que dá pra galera descomplicar um pouco. Muito bom. E é interessante, assim, você contando de preparar conteúdo e tudo mais, às vezes não tendo internet, né? Que é o que eu queria perguntar, essa parte de você está fazendo um negócio que é muito voltado para a internet, mas ao mesmo tempo você estava viajando de carro, numa época que não tinha Starlink. Eu estava viajando de carro no meio da Zâmbia em 2014, ou alguma coisa assim. 15, a Zâmbia foi em 15, 15, sei lá, mas tipo, se hoje já é difícil... Cara, eu não comprava... Ia para alguma pousada, pegava internet, ficava, sei lá, trabalhando no fim de semana, depois seguia mais uns dias sem? Imaginei que era tipo uma coisa meio pit stops, assim, né? Cara, a gente tinha uma ideia da gente não comprar cartão telefônico nos países. A gente não comprava o SIM card, né? Porque a gente achava que isso ia deixar a gente muito conectado com o Brasil. E a gente achava que a gente ia perder tempo na nossa vida, não por causa do Brasil, mas é assim... Pensa, eu tô na Zâmbia, eu tô tendo é um caso real, eu tô tendo uma puta oportunidade de conhecer melhor a Zâmbia. Se eu ficar conectado no Brasil, eu vou conhecer menos da Zâmbia do que eu conheceria só na Zâmbia. Porque eu ia acabar falando com o meu pai, com a minha mãe, que eu não sei, não que eu não falasse, eu falava todos os dias, meio que noção de onde eu tô, mas assim, eu não lia, eu nunca fui um cara que leu UOL, Terra, eu nunca consumi isso aí. Eu leio sites de notícia gringa para ter noção do que tá acontecendo no mundo, mas eu nunca fui um cara curioso, assim, da vida dos outros, eu não ligo muito. Então eu falava, cara, não tem muito, o impeachment, a Dilma, tipo, eu acompanhava por cima, mas eu não queria gastar mais tempo nisso. Então a primeira coisa era não ter muita conexão. Eu não queria que meu primo mandasse mensagem durante o dia e eu estar lá no Parque do Leopardo respondendo meu primo, entendeu? Tipo, eu queria estar lá de corpo e alma. Então isso era uma meta minha da Kel. Aí a parada da dinâmica, da logística, cara, a gente... vivia sempre... A gente nunca dormiu muito, é o que ele chama do white camping, que é você parar o carro em qualquer lugar e dormir. Porque a gente sempre queria meio que tomar banho, a gente era um padrão nosso, pelo menos tá meio limpo, porque você conhece uma galera que a galera desencana de tomar banho. Nada contra, mas fedem, não é o projeto, não é o jeito que eu gosto. E aí, a gente meio que usava a internet de manhã, dos lugares, programava, então a gente sempre olhava para onde a gente ia, a gente tinha um GPS, aqueles Garmins, nem sei se vende, isso é o que você põe no vidro assim, a gente baixava os mapas e usava isso para se locomover. Cara, a gente já dormiu no estacionamento do McDonald's, usando a internet dele para poder conectar o Wi-Fi. Cara, eu fiz muita reunião em Starbucks e McDonald's na Europa, nos Estados Unidos. A gente via, tem McDonald's, vai para lá, preciso mandar uns e-mails, não sei o que, do livro. Preciso ligar com o Skype para ver alguma coisa da gráfica que vai imprimir o livro. Porque a gente fez tudo à distância, a produção foi nossa, a gente não contratou ninguém para fazer, a gente só mandou para a gráfica para imprimir. E aí minha mãe aqui, algumas pessoas que ajudaram, fizeram a logística de distribuição. Então, cara, era desafiador, mas depois vira uma rotina, você tá acostumado já assim, meio... Quantas vezes a gente já não escreveu conteúdo offline, no Word, e aí marcava assim, Namíbia,
post 1, Namib post 2, post 3, post 4, eu separava umas pastas com as fotos, aí parava no Starbucks, no McDonald's, aí punha foto 1, tá, isso aqui vai entrar dia 26 às 9, 27 às 9, 28 às 9, 30 às 9, ia programando e depois ia acompanhando, mas assim, depois se acostuma. Hoje eu olho e falo, caraca, parece mais difícil do que acho que na época realmente a gente encarava, entendeu? A parada do livro foi desafiador, montar um livro, não saber como fazer, ter que estudar. Eu meti uma faculdade é um curso de 2 anos de fotografia no meio da viagem, que era a distância, em Nova York, e aí eu tinha que mandar umas aulas, tipo, às vezes eu tinha que fazer umas aulas que eram uns slides, eu baixava, tipo assim, 40 slides, sabe quando sabe 40 tabs, assim, no navegador? Aí eu lembro a gente, tipo, em Nápoles, na Itália, num camping, chovendo dentro da barraca lá, olhando slide por slide, que eu tinha que estudar e fazer uma prova no dia seguinte. Hoje eu olho e falo, puta louco, quantas vezes já não me vi encostado numa árvore, porque ali funcionava melhor a internet, do outro lado da árvore não, então eu tinha que ficar parado ali. Tem umas cenas assim que a gente relembra, que eram meio engraçadas, assim, do carro não funcionar, a internet, só funciona ali na frente do carro. Mas acho que, hoje eu olho e falo, cara, que loucura, mas a gente levou muito, muito leve, né? Acho que esse foi o que valeu a pena. A quantidade de perrengue que você tá descrevendo, assim, Não, mas eu não encarava, mas esse é o ponto. Hoje eu falo, não encarava como perrengue. É parte da experiência, né? Parte da diversão. Tipo, Mas hoje eu olho e falo que era perrengue. Na época eu olhava assim, normal. É a vida, qual o ué. problema de parar ali usar a internet? Tipo, sei lá, era mais soft isso. Porque assim, se fosse só, tipo, viaja tudo de jatinho e limusine o tempo todo, tipo, cara, não é a mesma história, né? Não, teria outros perrengues. O jatinho arremeteu, a limusine furou o pneu e você foi roubado. Você teria outros perrengues, mas sem dúvida seriam mais controlados e. Mas é até difícil fazer pergunta numa jornada desse tamanho, porque você fica tipo, cara, não dá, não cabe, né? Tipo, foram quantos livros diferentes? Mas eu acho que o que eu fico mais curioso é assim, quando vira um estilo de vida, quando vira o normal, assim, como é que é isso? Tipo, é só meu dia a dia, eu faço isso e tudo mais. Como é que é a sensação de, tipo... Porque assim, pensar assim, porra, não, dia 31 tem boleto, aí tem que não sei o quê, tem que pagar o pessoal dia 6 e tal. Esse tipo, você fica foda-se pra isso tudo, é só, tipo... Não existe mais isso. Mas vira as preocupações, tá ligado? Não, então, a hora que você sai para viajar e você não tem um cartão de telefone, não tem conta, não tem o nome, porque naquela época não tinha modelo de subscrição, você não assinava o Netflix, não existia isso. Então, assim, cara, as nossas contas eram o que acontecia na estrada, hotel, né, o dia a dia, mas é muito doido que ninguém te liga mais, ninguém te procura, não tem a Claro te ligando para vender não sei o quê, tipo... Acabou os call center. Tipo, você vivia isolado, você vive num limbo do mundo, porque você não tá em país nenhum, e meio que assim, você desencanta, tua vida fica mais leve, eu acho, nisso, cara. Eu juro por Deus, eu sou um cara que teoricamente vivo de conteúdo, tem empresa envolvendo conteúdo, mas para mim, não ter essa conexão com o social, com a rede social, para mim era a melhor coisa, cara. Tipo, eu vivia lá, assim, anoitecia, quantas vezes, pô, na África a gente sempre fala com puta nostalgia, e que a gente dirigiu em vários países e ficou em camping, a África tem muito camping legal, tipo, tem uma estrutura para acampar que é diferente. Você pega no Brasil muitos campings, e agora tá mudando, mas antigamente camping era um terreno baldio. E você chega na África, em vários lugares, na África do Sul, na Namíbia, cara, você tem o seu lugar para parar o carro, tem uma churrasqueira, seu próprio banheiro, o cara já traz lenha, tem um açougue ali dentro para você comprar uma carne ou comprar um legume. Pô, quantas vezes a gente não chegava nesses parques, depois de ficar procurando o leão? Eu já fiquei horas parado embaixo de uma árvore esperando o leão se mexer. Com uma câmera de 600 milímetros, uma lente desse tamanho de 7 quilos, 2 lentes e o caralho tudo pronto, com um saco de areia que você usa para apoiar, e os 3 leões ali parados, cara, eu e a Raquel tomando água, conversando com binóculo, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ele se mexeu, puta, chega ao final do dia, abria meu carrinho, a barraca, fazia um churrasquinho ali simples, tocava um violão, eu tinha umas cifras no iPad ali, eu gosto de reggae, Nat Roots, ali ficava ali só de boa, a Raquel fazendo um rangozinho, comia, porra, entrava, 8h30 tava dormindo. 6 da manhã clareou, você acordava. Tipo, quantas vezes já não vive e dorme, quando escurece, acorda quando clareia? Hoje é impensável. Hoje eu tô indo dormir 1h30 da manhã, acordo às 6h30, tô fudido, cheio de trabalho, coisa pra fazer. E gosto também, só que eu vou morrer mais cedo se não mudar com essa merda aí. Então a parada de rotina, Rafa, assim, muda totalmente essa parada de conexão com as contas, aí você não pensa mais nisso, é claro que você tem que pagar uma outra conta na viagem, umas coisas que chegam,
Mas você começa a viver uma vida muito no presente, cara, muito ali, os problemas são os que acontecem ali, você dorme melhor. Pô, a gente não ficou doente. Em 4 anos de viagem, eu não tomei um remédio, sei lá, tomei um dia uma dor de cabeça, ou tinha umas 3 diarreia, porque é foda comer comida estragada, alguma coisa assim. Mas por quê? Se é hoje no Brasil ou no banco, se eu tô com dor de cabeça ou ficando gripado, não importa, eu vou trabalhar. Então você tá sempre puxando a máquina do corpo. A hora que a gente morava no carro, se a Raquel falava assim, não tô muito legal, a gente parava 5 dias na casa de alguém, descansava, comia melhor, descansava melhor, o corpo ficava mais forte, seguia a viagem. Então a rotina é muito assim, cara, é meio on demand. Hoje eu tô feliz, vamos ficar aqui mais um dia? Caraca, e aí você vai, a gente pode contar umas histórias do tipo conexões da vida. Você vai descobrindo que a hora que você tá na estrada, que você tá também ali mais de aberto, um monte de gente começa a te ajudar, um monte de gente começa a estar próximo de você. Então, uma história interessante. A gente estava no Chile e a gente tinha um canal que chamava VLE Gourmet, onde a gente falava do lado de culinária, que a Raquel gostava. Então, ela entrevistou vários chefes na América do Sul. E aí a gente estava numa vinícola no Chile, a gente viu um caso... isso, mais ou menos? 2013. Tá. Isso aí, junho de 2013. A gente viu um casal assim na vinícola, tipo, tava lá o Rafa, por exemplo. Aí no dia seguinte a gente foi numa praia, vimos que o Rafa tava na praia, tipo, vamos lá falar com ele. A Raquel foi lá falar com ele, eu vi você na vinícola onde? De onde você é? Somos da África do Sul. Aí o cara falou, pô, vocês estão viajando muito de carro, quando vocês chegarem na Cidade do Cabo, me procura. Aí deu o nome dele lá, Horse, não sei o que, tal, Cidade do Cabo. A gente, mega organizado, de banco, metemos na nossa planilha, guardamos contato. 2 anos depois, chegamos na África do Sul, mandamos um e-mail pro cara. O cara, pô, tô tendo uma festa no meu hotel hoje aqui, vem conhecer o hotel. Aí fomos lá conhecer o cara, pô, abraço, não sei o quê. Pra onde vocês estão indo? A gente falou, puta, a gente tá indo África do Sul, Namíbia, blá, blá, blá. Vocês vão pra Tanzânia? Falei, puta, vamos. Falou, então quando você chegar na Tanzânia, em Arusha, que é uma das principais cidades que você vai viajar para outros lugares, procura o Russell. Aí anotamos lá, Russell. Quando a gente tá chegando perto de Arusha, a gente mandou uma mensagem pro Russell. O Russell falou, olha, eu tenho um hotel aqui em Arusha, que é uma fazenda de café, não sei o que, vocês querem ficar aqui? Aí a gente foi para casa dele, ficamos no hotel, era um hotel que era uma fazenda, então cada quarto é uma casa, o chefe vem cozinhar para você no quarto, uma puta experiência. Para quem morava no carro, a gente tinha banheira, puta, luxo, comemos, puta, tiramos foto lá, curtindo. Aí na hora que a gente tá indo embora, a gente resolve passar na casa do Russell para agradecer ele. A gente para o carro, Russell, obrigado por ter recebido a gente. Onde vocês estão indo? A gente está indo para o Serengeti, que é um parque, é um dos principais parques do mundo. Fronteira com... Aqueles, lembra quando você viu? Você lembra quando você viu... Você lembra que você via o Globo Repórter, o Sérgio Chapelin, fala assim, o que comem, o que viajam? A grande imigração do Serengeti. Era tudo lá, aquelas merdas. Os meus 2 sonhos do Serengeti e o Delta do Kavango. Perto até. Da hora. Tá bem de sonho, não tá mal não. Cresci vendo no documentário, cara. Cresci vendo os bitinhos. É da hora demais, irmão. Puta merda. Aí chegamos no Rose, falamos, Rose, a gente tá indo pro Serengeti. Eu falei, mas vocês vão como? A gente vai dirigir. Não, mas puta, 17 horas de carro, vocês vão ter problema para entrar no parque, não sei o que. Ele falou, eu tenho um guest house aqui, dorme aqui. Eu vou pensar um plano para vocês. Aí fizemos um churrasco, começamos a conversar. Falou, cara, eu tenho 2 hotéis no Serengeti, que são hotéis exclusivos, que é o mesmo dono aqui de Arusha. E a gente tem um avião indo para lá buscar alguns hóspedes. Vocês não querem ir de avião e ficam lá 2 dias no meu hotel? Ele falou, porra, lógico que eu quero ir. Aí falou, então fica mais então aguenta mais. A gente acabou ficando 1 semana na casa dele, no guest house, saímos para fazer piquenique, fomos no Monte Kilimanjaro, lá perto, não sei o quê. Resumo, acabamos entrando num avião, teco-teco, fomos parar no meio do Serengeti, num hotel exclusivo que é um hotel que só permitia que uma família ficasse hospedada de uma vez. Então só tinha eu e a Raquel no hotel inteiro. Eram 8 cabanas, só eu e a Raquel. De isolamento, assim. Eu e mais um monte de funcionário que os caras, mano, surgiam do nada. Porque o conceito desses hotéis, eles são hotéis itinerantes. Como você tem a migração dos animais é uma coisa rotativa ao longo do ano, que segue as chuvas. Nossa, que louco. Os caras, a cada 3 meses, mudam o hotel de lugar. É umas tendas. Então, você não tem barra, não tem cerca, não tem porra nenhuma. Você tá ali. Tem endereço do hotel. Não, sei lá, Arusha, Serengeti. Ali. Depois você procura, Azilha é o nome de um, acho que o outro é Legendary. Aí a gente, chegamos lá, o cara te serve o jantar num lugar sozinho, mano, e só o Serengeti na tua frente, mano, tudo escuro.
E os caras somem. Então a gente se pegou, e a Raquel jantando, só eu falei, Raquel, você parece um leão aqui. Só que o mais doido é que, assim, tipo, você baixava o prato, fazia 5 dedos, surgiu um cara do nada. Quer alguma coisa, senhor? Caralho, mano, de onde você veio? Mas por que eu tô falando isso? Eu contei toda essa história maluca até a gente viver essa experiência no Serengeti, que a hora que você começa a viajar, começa a ter muito disso, cara, da galera querer te ajudar. Aí eu voltei depois pra Arusha, fiquei mais uns dias na casa dele, aí eu fui num café, o cara do café me convidou para ficar na guest house dele, e quando eu olhei, eu tava 2 meses e pouco na Tanzânia, até o dia que a Raquel falou assim, na boa, eu não aguento mais isso, vambora, pelo amor de Deus. Porque assim, eu entro num café, eu quero tomar um café decente, e o cara serve sempre um café ruim, e eu tô cansado da África, que já tô aqui há 9 meses, eu amo, tipo, tem uns dias que tá cansado também. Então, esses altos e baixos, assim, é legal, mas o fato é, muita coisa boa acontece quando você tá viajando, isso tem muito da rotina também, de você se abrir, de você se doar, a gente ficou muito na casa das pessoas, aí um indicava pro outro, indicava pro outro. Então, se você queria saber um pouco da vida na estrada, acontece muito disso, cara, de coincidências, de pessoas se ajudando, as pessoas acham que isso barateia o custo, mas não é uma verdade exclusivamente, porque se eu fosse ficar num camping em Londres, eu ia gastar 30 pounds por dia, mas fatalmente eu ia comer no carro. Aí eu fiquei na casa do Rodrigo por 2 meses, mas o Rodrigo todo dia queria sair para jantar, e eu acabava gastando 50 pounds para jantar. Então, financeiramente, eu gastei um pouco mais, mas eu vivi experiências com ele que talvez eu não viveria se eu estivesse no camping. Então tem toda uma dinâmica maluca que não é tão controlável, e acho que essa é a grande beleza de você entrar num projeto dessa magnitude e tão longe, né? Tão amplo. Isso é uma coisa que eu ia perguntar sobre o contato, né? Porque, tipo, você tá num carro com a mesma pessoa todo dia por 4 anos, o que deve ser desafiador depois de um tempo. Todo mundo que passou pelos lockdowns sabe o que é isso. Ao mesmo tempo que é difícil criar alguma conexão local. Então, cara, como é que... o local não é tão difícil, Rafa, porque o cara vê teu carro do Brasil, isso gera um puto interesse. Já puxa papo. É que também brasileiro, né? A gente nunca incomodou ninguém, né? Então ninguém vai ter um problema com a gente. Se fosse americano, acho que já ia rolar uns... Peraí, né? Pode ser um pouco, sem dúvida. Mas... Tem um preconceito, mas também tem muito americano que vai fácil e é difícil generalizar. Mas sem dúvida, a gente não se envolve em guerra, a gente é meio neutro em algumas coisas, é mais simples. Mas que ponto que o carro abria lugar? Esse é um exemplo. A gente foi parar em outro... Depois a gente foi para o Masai Mara. O Masai Mara é ao lado do Serengeti, no Quênia. Puta lugar animal. Mas olha que doideira. A gente estava nesse café, o carro parado na rua lá na Tanzânia, em Arusha. Entra uma mulher, uma loira, assim, um pouco mais velha. Não tinha onde sentar. A gente falou, você não quer sentar com a gente aqui na mesa? A gente aperta. A mulher sentou, ela ouviu a gente falar português, ela falou, aquele carro do Brasil é de vocês? A gente falou, é. Papo vem, papo vai. Ela era representante comercial de uma rede de hotel gigantesca. E aí eu falei, eu acabei de voltar do Serengeti, fiquei lá no Legendary. Ela falou, opa, se você ficou no Legendary, eu quero que você fique nos meus hotéis também. Aí ela me mandou para um monte de hotel no Quênia, desses topzera também. E olha como começou o papo, num bar, e eu num restaurante, um café, sei lá que era. Ela só tava pensando, tipo, marketing grátis aqui, eu boto os caras aqui, eles devem fazer conteúdo disso. Cara, acho que nem tinha essa percepção. Eu acho que a parada que eu quero dizer assim... Ela... a interação tão espontânea não tinha porque eu deixava ela sentar do meu lado. Eu tava apertado já, mas eu falei, senta aqui, porque eu vi que você tá em pé com o café. E a mulher sentou do meu lado, achou maneiro o meu projeto, descobriu que eu tava lá, falou assim, eu quero ajudar você, lógico, vai pro meu hotel, vai viver uma experiência diferente. Claro, tava escrevendo livro, tinha outras coisas, mas assim... Não tinha essa mentalidade de marketing, porque, cara, na boa, o Serengeti é um lugar inacessível para a maioria dos brasileiros. Você paga $115 só para ficar lá por dia, de taxa do parque. Então, assim, os caras do meu hotel lá que eu fiquei, era um casal de Singapura, dono de um hospital, o outro era um casal de Japão em lua de mel. É cara que gasta $1.500 por noite no hotel. Então, assim... Essa mulher não estava fazendo marketing, ela estava só falando, vamos pegar esses 2 brasileiros e vou dar uma experiência da vida para eles. E eu tô até hoje falando, 10 anos depois, falando dessa merda. Então... É que, tipo, você encontra gente que é como você, eu acho, né? Tipo, você... Embora você não tenha uma conexão, tipo, longa com as pessoas, você tá num espaço que todo mundo vive assim. E viajar então, o mundo... entendem, né? Viajar o mundo... Ela era da Holanda, aquela mulher. Viajar o mundo é uma coisa que permeia o subconsciente de muita gente, cara. Então, quando a pessoa vê que eu tirei aquilo do papel e ela quer colaborar de alguma forma, é uma forma dela viver, é uma forma dela colaborar para uma experiência daquela. É isso que a gente sentia. Também. Que foi, Fran?
Da pessoa também tá participando nesse sonho através de você, de certa forma. Cara, quando a gente chegava na casa da pessoa, pô, eu conheci um californiano na Nicarágua, o Nate, e ele falou assim, eu moro em Santa Bárbara, quando você estiver em Santa Bárbara, me procura. Aí, pô, 4, 5 meses depois eu cheguei em Santa Bárbara, mandei uma mensagem pra ele numa quinta, ele falou, meu, vem pra minha casa, tá aqui o endereço, 555 Street, tal, tal. Chegamos lá na casa dele sexta-feira à noite, ele falou, olha, seguinte, eu tô indo visitar minha namorada em Los Angeles, março de 2014, hein, era meu aniversário, eu lembro disso. Foi quando a Raquel me deu um telefone novo, que eu tinha perdido o meu, lembra? 6 meses antes. Aí ele falou assim, ó, tô indo visitar minha namorada em Los Angeles, eu vou ficar lá até quarta-feira. Então, ó, a porta de casa tá aberta, vocês fiquem à vontade para ficar aqui em casa, dormem na minha cama, e na hora de ir embora só bate a porta aí, mas não precisa nem trancar. Tipo, isso várias vezes aconteceu. A galera fala, meu, fica em casa, se vê, mano, a casa é tua, dorme na minha cama, dorme no sofá. Tipo, por que fizeram isso? Fizeram isso porque sentiam lisonjeado da gente estar lá, sentiam legal da gente estar ajudando num projeto tão longo, sentia queria ser parte de uma coisa que era, porra, o sonho de muita gente. Isso é a primeira pergunta que você fez. A segunda, você falou de como é viver com alguém dentro do carro o tempo todo. Para nós, ó, eu tô junto com a Raquel, vai fazer 13 anos agora no meio do ano. 1/3 da minha vida, eu tenho 39, 1/3 da minha vida eu passei junto com a Raquel. 10 anos de casado na semana que vem. Foi muito mais difícil pra gente quando a Bela nasceu, e eu já falo por quê, do que quando a gente morou no carro. E a pandemia foi muito mais fácil pra gente do que pra 99,9% do mundo. Primeiro, eu já estava acostumado a estar com a mesma pessoa em casa o tempo todo. Segundo, o que não podia fazer na pandemia? Sair de casa, viajar. O que era a minha vida nos últimos... De 2013 a 2020, o que eu fiz todos os dias da minha vida? Sair de casa e viajava. Eu não sabia onde ia dormir. 2018 eu fui para 50 países, fiz 105 voos. Eu estava sempre em movimento. Chega no Brasil, amanhã eu vou para o Rio, volto do Rio, chego em São Paulo, faço uma palestra em Brasília, volto, pego o avião, vou para o Panamá, faço uma campanha para a Copa, volto, já vou para os Estados Unidos, estou na Alasca. Eu vivia assim, saindo de aeroporto para aeroporto. 2020 o cara falou o seguinte, você não pode sair de casa. Para mim foi e eu tinha contrato, eu continuei recebendo. Se não fosse porque março, que foi o começo da pandemia, eu peguei Covid e fiquei mal pra caralho, e a Raquel tava passando pelo segundo aborto que a gente teve. Se não fosse por esses itens, esses pontos, que a gente ficou mal fisicamente, meu sobrinho teve pneumonia, foi um mês de bosta, março 20, o resto da pandemia, chegou uma época aqui em Cascais, eu tava em Portugal já, Cascais você podia sair de casa, você podia ir na praia, você podia ir no clube. Cara, eu voltei a jogar tênis, eu voltei a surfar, eu comecei a cuidar do corpo de novo, eu comecei a comer melhor, eu dormia meia-noite, acordava às 8 da manhã. Cara, emagreci. Para mim foi ótima a pandemia desse ponto de vista. Viver com a Raquel trancado não era um problema, eu fiz um monte de palestra online, que era bem mais fácil do que ter que ir nos lugares. O difícil foi quando eu tive um filho, porque eu estava trancado em casa, sem dormir, acordando de hora em hora para mamar, cara, não conseguia mais fazer nada, não conseguia trabalhar direito, tipo, ali a gente se estressou um com o outro. Mas a gente passou a pandemia muito mais fácil. E Rafa, para terminar só esse assunto, eu sempre falo, cara, se você quer viajar ao mundo com alguém, garanta que você se dê bem com essa pessoa. Porque eu também já vi gente que foi viajar ao mundo e acabou a viagem porque não se dava bem, brigaram. Conheci um casal de mexicanos, os caras saíram do México, quando chegaram no Chile, brigaram, se separaram, voltaram dirigindo separados, tipo, cada um num banco, mas tipo, nem dormiam mais juntos. Então, essa parte da relação, eu acho que quem tem problema em casa vai se fuder morando num carro, entendeu? Mas a gente tem que ter uma relação boa em casa, em condições normais, e aí morar no carro não foi tão complicado do que em outros momentos. Responde a tua pergunta? Sim. Você mencionou a situação da Bela, assim, como que é viajar agora com o filho? Assim, como que isso alterou o planejamento mesmo das viagens? Você tinha mencionado no início a questão financeira, né, que agora não pode simplesmente acabar a grana do nada. Mas também, por exemplo, sei lá, questão de educação da criança. Acho que é uma pergunta que muitas famílias nômades, clientes nossas, perguntam também. Como é que eu faço para o crescimento dos filhos mesmo? O que vocês fizeram de solução por aí? Cara, não, vamos lá. Acho que tem vários aspectos, né? Vou começar desse último. Acho que a parada da educação, a gente quer que ela tenha uma educação tradicional, no sentido de ir para uma escola. A gente acha que... Eu não quero tirar a infância da Bela em prol das minhas viagens, entendeu? Tipo, porque ela é pequena ainda, ela tem 1 ano e meio, 2, ela ainda não tá naquela fase que ela tem que ir pra escola o tempo todo,
Mas a gente sabe que com 4 anos a gente quer que ela comece a ter amiguinhos. Porque eu tenho muito amigo de infância, de colégio. Eu acho do caralho você ter esses amigos de longa data. Então eu quero que a Bela tenha, que ela tenha um lugar que ela cresceu, que ela se identifique. Claro que se ela quiser depois virar uma viajante, toca o barco, aí é problema dela. E claro que nas férias, nos momentos que eu puder levá-la para viajar, eu também o farei. Mas assim, eu não queria, tipo, não vou fazer homeschooling, não vou fazer nada disso, já está decidido. O que muda, eu acho, com o bebê, até uma certa idade, ali 1 ano e pouquinho, antes dela começar a andar, muda só que você não pode ir para país que tem muita doença, na minha opinião. Então não dá para você ir em região que tem malária, porque malária você não consegue controlar o mosquito para não picar ela. Meio que é mais esse ponto. Mas mesmo assim, eu fui com ela com 9 meses para Nobres, que é quase Pantanal, no Mato Grosso do Sul, e dá para você tomar alguns cuidados de protetor, de roupa, horário. Então, assim, a Bela, enquanto ela não andava, foi muito mais fácil, porque assim, você entrava no avião, punha ela no peito da Raquel, ela dormia. A gente foi para... É uma história interessante, né? Porque quando a Bela tinha 2 meses, a gente vendeu nosso apartamento em Portugal, e a gente não tinha onde morar. E eu tive que entregar a chave do apartamento, a gente comprou outro, mas que ia ser reformado por não sei quantos meses, então a gente ficou quase 6 meses sem ter onde morar em Portugal. A gente colocou tudo no carro, uma parte na casa dos amigos, e aí a gente saiu com a Bela, eu, a Raquel e a Bela no carro, fomos para o Algarve 2 semanas, aí fomos parar no Douro 2 semanas, aí entramos na Espanha, e fomos parando em um monte de cidade até morar na casa de uma amiga que emprestou a casa em Barcelona por 3 meses. Então, assim, a Bela com 2 meses e meio, ela já tinha ido para um monte de lugar ali no eixo Portugal e Espanha, e, cara, com 4 meses ela já tinha ido na igreja do Gaudí, lá em Barcelona, porque a gente meio que assim, vambora, dormindo, punha no colo. Mas o que muda é que a gente sempre viveu em função dela. Não foi assim, Bela, 10h30 da noite vai ter um show, fica aí. Não, cara, a Bela tem que dormir 7h30, 8 horas. Então passou a ser um programa por dia. Então a gente saía à tarde, ela acorda às 7, aí beleza, às 11 ela soneca. Então às 7 às 11 a gente vai num café, volta, aí ela dorme, às 3 da tarde a gente sai, vai numa igreja, às 5h30, 6 horas está de volta. Sei lá, tô dando um exemplo. Mas a gente nunca falou, a gente sempre falou que a nossa vida, a nossa viagem não ia ser em detrimento da Bela. E acho que isso ajudou, assim. Então você pega as viagens que a gente fez, a Bela tá sempre curtindo, a gente tá sempre um pouco no clima dela, a gente foi pra Jeri, a gente já foi, ó, com a Bela. João Pessoa, Pipa, Jericoacoara, Amapá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo. Ela já foi pra Hungria, pra Romênia, Portugal, Espanha, foi para Ilha da Madeira, para as Ilhas Canárias, que eu não lembro agora tudo, mas tipo, e sempre no tema dela, cara, a gente alugava, aí começamos a parar de pegar hotel, aí começava a alugar Airbnb que tem um pouco mais de espaço, principalmente quando ela chora de noite, cara, no começo era foda, ela chorava e ficava no quarto ali, não tinha para onde andar, aí a gente alugava a sala e conseguia ir um pouco para a sala, então assim, mudou um pouco a rotina, porque você não consegue fazer tanta coisa mais com o bebê, você fica muito mais limitado, ela tem que dormir cedo, ela tem o tempo dela. Agora tá um pouquinho ficando mais complicado, ela já não quer dormir, ela já tem o horário dela, assim, não quero dormir, então no avião ela já fica quebrando tudo no avião, ela fica apertando os botões todos, abre a janela 60 vezes, tipo, a gente curte, mas vai ficando um pouco mais desafiador, ela já corre, tem que correr atrás dela, não dá pra você largar ela em qualquer lugar. Mas a parada é que a gente queria ter filho, então assim, e agora tem outro, né, a Raquel tá grávida, vai vir mais um menino aí daqui 4, 5 meses, então muda a vida, não tem a liberdade que eu tinha de estar na Zâmbia, que nem a gente falou 9, 10 anos atrás. Tem quem vá, não, tem gente que vai com bebê, não é que não é possível, mas a gente é um pouco mais cauteloso. E a gente está curtindo também esse ritmo, tá levando em outros lugares. A gente teve em Mendoza agora, semana retrasada na Argentina. Eu não bebo, a Raquel tá grávida, então a gente pegou um carro e foi para os Andes, fomos lá no Visual, foi no Mirante da Concagua, fomos explorar outras coisas. Aí sempre tem um parquinho, a Bela brinca no parquinho, no balanço. De boa, cara. Se você levar as coisas de boa, tudo vai acontecendo de boa. Se você tem assim, tem que ir em Mendoza, tem que fazer a foto aqui, tem que ir em tal lugar, você tá fudido, ele não vai fazer nada. Mas se você vai indo, achar um parque. Quantas vezes eu já não saí com ela pra ir sei lá, vamos lá no centro da cidade. Andamos 2 quarteirões, vimos um parquinho, paramos lá no parquinho, ficamos 2 horas no parquinho, foda-se o centro da cidade, não fomos em lugar nenhum. Mas você foi até não sei aonde e não viu? O que eu fui fazer? Tá bom, tá de boa. Conheci gente no parquinho lá na Romênia, fiquei conversando, tipo... Eu sou feliz com isso, entendeu? Se eu não for na cidade principal, não tem problema. Vai estar lá, um dia eu volto. Sim. Mais ou menos. Também, cara, em viagem, assim, tu pega uma cidade, tem os pontos turísticos X. Simplesmente ir caminhando de um pro outro e, pô, acha coisa no meio do caminho e
vai descobrindo, né? Vai aproveitando a cidade. Não Vocês ainda que... de fazer isso. É que eu falei, com filho você tem que pensar um pouquinho mais, umas fraldas que vai de carrinho, pode ser que tenha que... Mas, tipo, sem filho, porra, quando eu fui pro Japão, eu andava até acabar o tênis, ficava andando. Ah, e se perdeu? E daí? Pega um trem depois e volto. Tipo, e ainda, assim, lugar que não é perigoso, então, Coreia do Sul, a gente sai andando em Seul e entrando, vira esquerda, vira direita, falou, eu não tenho ideia onde eu tô. O que muda hoje? Você vai numa internet, abre o Google Maps e volta. Acho da hora isso. Uma coisa que a gente não pode deixar de perguntar para esse podcast, assim, voltando um pouco rapidinho para o tema de viagem de carro mesmo, a questão da travessia do oceano. Eu queria entender um pouco mais sobre assim, quão complicado foi, quanto tempo levou. Explica um pouco. Eu imagino o cara de carro no Japão, as pessoas olham e ficam tipo... Mas o Japão não pode, hein? O Japão Não, você não consegue. Tipo, a Coreia do Sul, ou sabe, teu carro na Tanzânia, alguém olha e fala, essa placa é do Brasil, mas gente, pera. Tanzânia, sim, foi parado várias vezes pela polícia. Né? A polícia só pergunta, tipo, mano... O cara nem entende nada, ele até desencana. Mas, ó, uma galera perguntava isso, é engraçado, pergunta até hoje, mas, tipo, quando eu falo que eu dei a volta ao mundo de carro, o cara fala, como você cruzou de um continente pro outro? Bom, turma, é o seguinte, existem navios, né, que fazem travessias marítimas. Aliás, a maioria da carga no mundo é movida por navio, por containers. Então, o que você precisa é ter um carro que caiba dentro de um container. E aí é um processo normal. Tem gente que, quem já morou em outro país, às vezes mudança pela empresa, sabe que você tem que colocar tudo dentro. Você coloca a sua cama, seu sofá, você coloca tudo dentro de um container e manda para outro país. O que mudava é que no nosso caso a gente colocava o nosso carro e mandava para outro país. E aí tem algumas regras de importação temporária. Você não pode ficar com o carro. Por exemplo, se você levar um carro do Brasil para a Europa, depois de 6 meses você tem que fazer a importação definitiva, que é pagar os impostos de importação. Até 6 meses você está livre para dirigir por onde você quiser. É uma isenção, é o tempo que você tem. A gente usava desse período e dessa regra nos países. Mas, cara, é uma pica, porque é burocrático, porque esses caras não estão acostumados a mandar carro usado. Eles estão acostumados a mandar produto, muitas vezes, novos de importação. Então, você vai mandar 40 televisões da Samsung, tudo nova, com nota fiscal. Aí é simples, que você não precisa verificar. O carro usado, você tem que estimar o valor, aí você tem que achar uma trading que vai mandar, aí você tem que passar na aduana, que o cara vai verificar se não tem droga, se não tem nada errado dentro do carro. Aí, quando você chegar no país, lá, você tem que declarar tudo que você trouxe no carro. Então, tem situação que a gente tinha que listar, assim, um violão, 2 pranchas, uma roupa de surf. Aí eu falo assim, mas eu preciso declarar que eu tenho 4 pratos de plástico? Aí o cara, não, sim, 2 raquetes de frescobol, uma lente. Tipo, cada país também tinha umas regras dessa. São travessias que levavam em torno de 30 dias, tipo dos Estados Unidos para a Holanda, da Inglaterra para a África do Sul. E é 30 dias assim, entre você deixar o carro, porque o carro ainda fica alguns dias no pátio, depois eles colocam o container no barco, aí o barco chega, demora um tempo para tirar o container do barco e colocar no pátio, até você tirar o carro. Geralmente era 25, 30 dias. Eu acho assim, é mais curioso, porque as pessoas às vezes não param para pensar nisso, do que complexo. Mas para quem faz no dia a dia é mais complexo, porque tem muito documento para assinar, tem que pagar uma taxa no banco X. E pensa, você está num país que você não conhece, então o cara fala, vai no Detran. Você fala, caralho, onde é o Detran aqui? Aí você tem que pagar uma taxa no carimbou, aí volta. Principalmente na Índia aconteceu muito isso. Mas, Fran, assim, cara, é mais chato do que complexo. Mas no final do dia você põe o carro num container e manda para outros países. E só para complementar, tem alguns barcos que o carro ou o motorhome pode ir no pátio também. Chama Row, para quem quiser um dia pesquisar. Não são todos os portos que oferecem esse tipo de serviço, porque são balsas gigantescas que os carros vão estacionados. Tem alguns desafios que você tem que dar a chave do carro para o cara e o cara vai dirigindo. No container você põe o carro, fecha ele, ninguém entra. Mas só para quem um dia pensar em fazer algo assim, existem essas 2 modalidades, que é o container e o row. E se você quiser uma dica final, não faça isso, porque pós-pandemia os custos de travessia triplicaram. Então hoje, se você quiser fazer uma volta ao mundo, é mais fácil ir para a Europa, compra um motorhome lá, dirige pela Europa, dirige para a África com o mesmo carro e volta, vende, vai ser mais barato do que mandar teu carro. Por isso você vê menos gente fazendo isso até hoje, você não tem tantos projetos fazendo o que a gente fez, porque triplicaram os custos de envio. Entendi. Na América do Sul é mais tranquilo fazer essa parte de, assim, ir de carro? Imagino no Mercosul não tenha tanta burocracia
um carro brasileiro? Não. Acho assim, Mercosul sim. É importante que o carro esteja no seu nome. Se o carro for alienado, ou seja, ele está financiado, você precisa ter uma carta que o banco autoriza você a sair com o carro do país. Mas sem dúvida, a burocracia é menor, porque você chega lá na fronteira com a Argentina, você mostra o documento, sua CNH e vale. O foda da América Latina como um todo é segurança para mim. Você não pode dar bobeira viajando de carro. Tem muitos lugares da América Latina, se você estiver dirigindo à noite, furar teu pneu, você tem grande chance de ser roubado. Então, assim, tem umas coisas. Também na África também tem um pouco disso, mas não é tão complexo. Aqui tem mais arma, parece, per capita. Então, assim, do ponto de vista de burocracia de endereço, de fronteira, sim, mas acho que burocracia de estrada, tem muito caminhão, tipo, não tem tanto campo, e a cultura de você dormir em posto de gasolina é uma coisa mais de caminhoneiro, não é tanto... Tem uma impressão que é desafiadora aqui, mas do ponto de vista de documentação, sem dúvida, é mais fácil, o idioma é o mesmo, tudo. Digo, espanhol ou português não é tão diferente. Valeu. Chegando agora para o final do podcast, só queria fazer uma sessão assim, um pouco mais bate e volta, rapidinho assim, de países, determinadas categorias. Queria começar primeiro assim, países mais subestimados, assim, que geralmente o pessoal não dá muita coisa, mas você chegou lá e, nossa, isso aqui foi melhor do que eu esperava. Romênia, com certeza, Polônia. O leste europeu é muito undervalued e a galera olha muito assim, França, Itália, é do caralho, puta, advoga, legal, mas assim, cara, a Romênia, você tem umas cidades lindas, a Hungria, para mim, Budapeste é a cidade mais bonita, então assim, o leste europeu tem uns lugares legais. Mas, do outro lado, assim, talvez um país que tinha, assim, muitas expectativas, mas acabou que, ok, foi legal, mas não era para tanto. Acho que o Egito foi uma coisa desafiadora, assim, tem uma puta fama, mas eu acho assim, as pirâmides em si é legal, mas não é uma coisa que, uau, tô louco pra voltar, acho um puta país bagunçado, não é tão simples de viver lá. Mas eu sou um cara que gosta de todos os lugares, então é difícil, hein? Isso aqui, assim, falo com a dor no coração, porque não é que eu odiei, só achei meio challenge, assim, muita gente, muito calor e superestimado, talvez. Entendi. Lugares mais inesquecíveis, assim, experiências mais únicas da vida. Ai, caralho, você quer que faça bate e volta, você também me fode, eu tenho um monte de coisa pra falar nessa parte aí. Cara, vou de forma simples, ficar cara a cara com o gorila no Congo, só eu e ele no mato lá, fotografando, mergulhar na Grande Barreira de Corais, no meio do nada, na Austrália, dormir no alto da Grande Muralha da China, acampei lá em cima já. Pegar fisicamente na muralha, assim, não é tipo na montanha, fisicamente tipo, na muralha. Mas é na torrezinha ou Numa torrezinha. É um serviço ou vocês só ficaram lá, tipo, vou ficar aqui, ninguém vai parar? É uma empresa, foi na época que chamava The China Guide. Esses caras entraram em contato com a gente, ofereceram essa experiência, a gente nem planejava ir pra... Aí, tipo, cada torrezinha é tipo um quarto de hotel. Não, assim. só eu, a Kel numa barraca, na outra barraca o nosso guia, e na outra barraca uma família que o cara era o fundador da OLX, um americano, o Alec Baldwin, Okay. Alguma coisa assim, Alec Baldwin, não é o ator, parece isso, mas não é. Então você vê quanto exclusivo era o trampo. A gente ganhou e o cara deve ter pagado, tipo assim, $20 mil para estar dormindo lá. E eu lembro que a gente saiu à noite, assim, aqui para andar com a lanterninha do celular, na Grande Muralha, assim, a gente falando, caralho, olha onde a gente tá, na Muralha da China, mano, que lugar doido. Então isso, Coreia do Norte, porra, e na Coreia do Norte, em Pyongyang, foi uma experiência doida. Pegar um teco-teco no Alasca e, pô, ver uma puta aurora boreal. Fazer snowmobile na Finlândia, menos 35 graus à noite, atrás de aurora boreal, também foi louco. Tá ferrado, o podcast não acaba, mas tem muita coisa que... Realmente não acabaria nunca. Cruzar o Turcomenistão de caminhão a 53 graus, acampando, e todo mundo desmaiando, a holandesa ressecada lá, virou uma uva passa, desmaiou, tipo... Umas coisas doidas que sem querer eu fiz, que hoje eu olho e falo, meu Deus, não sei como eu não morri nisso. Alguns lugares, assim, talvez que você considera, pô, eu poderia viver aqui, além de Cascais. Olha. Acho que algumas cidades da Austrália daria para morar. Eu acho que eu encararia uma temporada longa no Japão, que é uma cultura que eu acho animal e eu gostaria de entender, de estar mais ali.
Não sei se eu viveria para sempre, mas eu gostaria de ver uns 2, 3 anos. Mas acho que alguns lugares da Itália também daria. Tipo, se for por tempo ainda longo, não para sempre, acho que para sempre Portugal e Austrália acho que seriam mais fáceis. Mas por longas temporadas, assim, eu moraria talvez na Costa Rica surfando, se eu pudesse, tivesse dinheiro, fazer nada, bem vagabundo, acho que eu moraria. E acho que talvez do meu lado, assim, a última, lugares que mais dá vontade de ficar voltando, sabe? De retornar, os pontos frequentes, digamos. Acho que o Japão é um lugar que eu só fui uma vez e desde 2020 nós íamos de novo. E desde então a gente está sempre planejando voltar para o Japão, porque não só a gente gosta da culinária, como não é culinária peixe frio, peixe cru só, mas do todo, mas a gente acha do caralho a cultura da galera, cara, respeito, a noção de civilidade, tem desafios, mas assim, o Japão é um país que muda muito, vai para o norte, tem montanha, a gente queria meio que pegar um trem, dar uma explorada. Então o Japão é sempre top list da gente de... Sabe, a pergunta era, na pandemia, a gente falava, se pudesse se teletransportar, para onde a gente iria? O Japão era sempre o primeiro, e essa conversa acontecia com uma certa frequência na nossa vida. Caraca, faz tempo que a gente não vê... Não, para onde se teletransportaria agora? Cara, eu iria lá para o Japão, a gente pegar aquele trem de lá para Sapporo, lá no norte, e ver como é que é, direto. Então acho que é o mais top pick, assim, para essa resposta. Sensacional. Rafa, do seu lado, alguma pergunta bate-volta? Não, acho que quando você me mandou a lista, eu olhei e falei, é isso aí mesmo, não tem mais, sei lá, alguma coisa assim. Bom, eu fico feliz, então. Se acabou, eu fico feliz aí de ter... É porque é muito país, cara. Então, assim, tipo, se você começar a entrar nas histórias, tipo, pode ser assim, sei lá, 2 horas de história aleatória, dava pra ser, mas perguntar assim, pô, como é que é o operacional, né? Como é que é o dia a dia disso? Aí quem ficou curioso, compra os livros, vai atrás, vê os sites e tudo mais, que vai ter tudo lá, né? Já aproveitando aqui, pode ser. abrindo aqui para as considerações finais e tudo mais. Léo, se o pessoal quiser saber mais sobre o seu trabalho e tudo mais, onde que eles podem te encontrar? Acho que, assim, em relação à volta ao mundo, a volta ao mundo, ou mesmo as viagens, o caminho mais natural é o Viajo Logo Existo, como um todo, né? Se você entrar no blog, não tem muito texto novo, mas tem a volta ao mundo de carro, tem o livro que traz uma perspectiva mais pessoal, não é um livro cronológico, não, assim, apesar de ele cobrir uma razão lógica ali de tempo, ele não é um guia, ele não é uma coisa assim, hoje eu acordei, foi muito mais para desconstruir estereótipos, foi muito mais experiências marcantes, tipo na Alemanha, eu tô dormindo no posto de gasolina, acordo, tem um bilhetinho escrito, olha, eu sou alemão, já fui pro Brasil nos anos 80, se quiser vir ficar na minha casa aqui, tomar um banho. Aí todo mundo fala, pô, alemão é um povo frio e não sei o que, tipo, tem um monte de experiência que desconstrói esse mundo, e isso a gente trouxe bastante no livro. O nosso Instagram atualmente tem lá conteúdo, mas é muito mais atual, tem uma coisa muito mais de guardar memórias da minha filha, de guardar um pouco do que a gente está fazendo. É claro, quando estou viajando, acabar que tem a viagem como pano de fundo. YouTube tem alguma coisa, mas basicamente, Viajo Logo Existo seria a forma mais simples de conhecer um pouco da história. E acho que também tem um projeto novo, que aí tem um pouco a ver com a mudança de vida, com o segundo filho. A gente tá voltando a olhar mais para o lado de negócio que a gente gosta. A gente montou uma plataforma chamada Eleira, onde a gente está tentando resolver um problema do mundo de criadores de conteúdo e hotéis, restaurantes, que é conectar esses dois para que eles consigam fazer permutas. Então, se você é criador de conteúdo e tem essa dificuldade de chegar no hotel, tem essa dificuldade de chegar no restaurante, porque você manda e-mail, os caras não respondem, você manda mensagem, eles não respondem, se cadastra no Eleira. O Eleira, você tem uma gama pequena ainda de hotéis, mas que está crescendo rápido, onde você chega, em vez de ter o preço do hotel, você tem uma proposta de permuta já ali na cara. E aí você pode negociar isso, você conversa com a pessoa certa do hotel, ele não perde tempo, você não perde tempo. A gente consegue traçar seu engajamento, a gente consegue fazer um monte de informação bem maluca ali, tem muita inteligência por trás. E graças ao bom Deus, eu estou trabalhando muito nisso, está dando certo, tem muita gente entrando, tem muito hotel integrando, então... É isso que você vai encontrar o Léo hoje, praticamente, trabalhando no Eleira, mas o Viagem Logo Existe continua existindo e ainda é um pano de fundo para muita coisa que a gente faz. E tem um podcast. Desculpa, esqueci. Tem um podcast que eu passei o dia inteiro hoje ouvindo. Tem o ViajoCast, que a gente está no 127, 128 já.
Começou como um podcast meio da Kel e hoje a gente não tem tempo para ficar os dois ali juntos, mas eu adoro ainda conversar com as pessoas, vocês podem ter visto que eu falo pra cacete, então eu tenho ainda usado aí desse network que eu construí para conversar com as pessoas, bater papo, então tem desde o Estevão pelo mundo, o Vaz, tem gente que é deficiente visual, tem gente que viaja, vai entrar agora uma mulher que viaja com o cão guia pelo mundo, que também é deficiente visual, tem brasileira que juntou 100 e não sei quantos mil reais para escalar o Everest, a Areta. Então, assim, eu tento trazer histórias inspiradoras. No final do dia, são histórias que eu quero conhecer melhor e que acabo dividindo o bate-papo. Toda semana no ViajoCast, a gente está na 4ª temporada e já voltamos com tudo. Acho que é isso. Esqueci de algo ou não? Tá tudo certo? Creio que foi isso. Recomendações sensacionais. O ViajoCast, inclusive, eu comecei a ouvir recentemente. Eleira é ELERA. O quê? Eleira é o nome do aplicativo? Eleira, do jeito que fala, ELERA, eleira.app. Ok. Não vá, tem um Eleira Renováveis, que é uma empresa de energia, não vá comprar energia, não é a minha proposta. www.eleira.app, do jeito que fala, é um magenta, roxinho. Você Isso. achou aí, Rafa? Vê se você achou aí. De qualquer forma, o link tanto para o site da Eleira, quanto para o Insta, quanto para o podcast estarão todos aqui na descrição. Então, seja no YouTube, seja no Spotify, enfim, onde quer que você esteja ouvindo, você pode conferir na descrição do podcast. Léo, E só uma coisa, a gente está aprendendo, é uma empresa nova. Se der uns bug lá, vocês mandam pra gente que a gente conserta. Bem, O negócio é a gente aprender junto, entendeu? A gente está aprendendo junto. Vamos que vamos. Show. Perfeito. Léo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para o podcast. Foi uma honra ter você aqui com a gente para o episódio 50. Quem sabe daqui a pouco a gente chega também lá no 100 e poucos, igual o ViajoCast. Foi semana retrasada que a gente começou. Caralho. É um por semana? Um por semana. Então é um aninho, 52 semanas, é um ano. É isso aí. Eu Tô peço ficando também velho. desculpas, hein? Desculpa aí, eu cancelei umas vezes aí, foi meu. Quero ter deixar registrado e tô feliz demais de estar aqui, então compensou. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo carinho. Valeu, abração. Tchau, tchau.